Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa e rezamos na intenção de todos os dizimistas. Também celebramos as seguintes intenções: falecidos de sétimo dia: Porfíria Ayala de Sartório, Como Miranda. Demais falecidos: Elizabeth de Almeida Barbosa, Antônio Carlos Barbosa, Guilmar de Almeida, Imelda Pires de Melo, Júlia Franco Canteiro, Fernando de Almeida, Margarida Fontanhas Alves, Claudete Fontanhas Giordano, João Fontanhas, Valquíria Alves de Lúcia, Maria Tereza Freitas, Antônio Carlos Peçanha, Maria José Cosme, Celina Itomeu Moreira, Regina, Iraci Pereira da Silva, Enéas Pereira da Silva, Terezinha Franco de Campos, Cassimiro Moreira de Campos, Paula Cássio Cardoso Bertola, Lourenço Bertola, Margarete Rosatiz. Pela saúde de Marcelo Baltar e ação de graças Ana Beatriz Campos, Marinalva de Almeida, Alessandro dos Santos e Roberta Lopes Cesar. Deus, em sua infinita misericórdia, pela morte e gloriosa ressurreição de seu Filho, restituiu-nos a esperança da vida eterna. Foi no primeiro dia da semana, num domingo como este, que o Senhor ressuscitado entrou no meio dos discípulos e lhes concedeu o dom da paz. Reunidos em sua presença, acolhamos este dom e disponhamos a ser testemunhas de sua misericórdia e construtores da paz. Participemos com fé e alegria desta Santa Eucaristia. Rezemos de maneira especial por todos os dizimistas. O dízimo é um gesto de amor e partilha que se traduz em evangelização. Com alegria, nesse tempo da ressurreição do Senhor, iniciemos nossa celebração cantando o canto número 248. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao nome de Cristo. Acolhei a alegria da vossa glória, dando graças a Deus que vos chamou ao seu reino celestial. Aleluia. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Deus Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica e tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, bom Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus eterno da misericórdia, da festa anual da Páscoa, recebeis a fé do povo a vós consagrado, ao me der graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os salvou, o Espírito que os regenerou, e o sangue que os redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverem a unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor ressuscitado veio ao nosso encontro com sua palavra e ilumina a nossa vida. Reconheçamos o Senhor que agora nos fala e abramos o coração para acolher a sua voz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos
e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus,
vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ver os sinais, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo nesse tempo os dias mais importantes da nossa fé, no ano da igreja, justamente a alegria pela ressurreição do Senhor. E nós tivemos no final da semana passada a paixão nova, a ressurreição do Senhor. E por isso, então, nós teremos durante todo esse tempo passado, até o dia de Pentecostes, sempre o símbolo aceso, simbolizando o Cristo ressuscitado,
presente no meio de nós. Essa semana eu estarei todos os dias com a luz assim acesa. Agora será que hoje, somente aos domingos, para lembrar justamente isso, né? Aquele Jesus que havia sido martirizado, agora ressuscitou. E é justamente isso que a palavra de Deus hoje nos apresenta. Então, começando pelo Evangelho, olha só como começa o Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele primeiro da semana, o que é isso? É o mesmo dia de Páscoa. Então, nós vamos perceber que quem talvez participou da missa durante essa semana, percebeu assim que as várias vezes que Jesus apareceu, Jesus tinha pressa de tornar pública justamente a sua ressurreição. Caminhou para os discípulos de Emaús, como eu vejo para os discípulos, se apresentou também a Madalena e se tudo para confirmar que ele mesmo era aquele que havia sido martirizado. E hoje também, no caso de Tomé, põe aqui a tua mão, põe aqui o teu dedo, está vendo? Outro texto diz: olha, sou eu mesmo. Sinto, olha aqui, não sou uma ilusão, não sou um fantasma. Como tu é. Então, assim, Jesus anunciando aquele dia, com as portas fechadas, imaginemos, portanto, como estava o coração dos discípulos depois daquela tragédia da sexta-feira santa, dentro, Então, tudo aquilo, acontece também conosco, quando vivemos uma tragédia, um momento difícil, demoramos alguns dias para retomar a normalidade, Então, assim está o coração. E Jesus, portanto, se apresenta desejando aquilo que eles mais precisavam: a paz, a paz. Ou seja, estou eu aqui. Então, depois de toda essa conversa, assim, a paz esteja convosco. E olha só, segue o texto dizendo e colocando assim: recebei o Espírito Santo. E olha só, aqui está justamente o sentido e a instituição do sacramento da penitência. Tudo que ligados na terra será ligado ao céu, tudo que desligado será ligado ao céu. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não serão perdidos. Então, o sacramento da penitência da confissão não está representado na igreja, não. Não faz isso, tá? Muito bem. Então, aí vem a história de Tomé, Tomé que convidou, Tomé que estava, depois então, outra vez Jesus se apresenta, outro dia depois, como se fosse hoje, se apresenta outra vez e diz: Tomé, vem cá, olha aqui, conhece o filho. Acreditaste porque viste, e em verdade os que creram, sem entender isso. Quem são eles? Somos nós. Nós não temos o Senhor, como nós nos vemos agora, mas pela fé, acreditamos. E somos, portanto, nós que acreditamos nesse Jesus, que morreu e ressuscitou. Então, assim, unida também, a carta de Pedro, também nos recorda justamente isso, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, portanto, é a perspectiva mesmo da eternidade, do novo nascimento, Nos estava pensando justamente no Batista, a semente da imortalidade. E uma vez mais, depois Pedro vai dizer assim, sem ter visto o Senhor, vós não mais, sem ouvir ainda, nem acreditais. Então, somos nós, e que devemos renovar nossa mente e essa fé no Cristo ressuscitado. E tudo isso para que nós obtenhamos do apóstolo Pedro a salvação eterna. Então, tudo como consequência dessa paixão, morte e ressurreição, nós encontramos, portanto, assim, como viver justamente essa experiência com Cristo ressuscitado. E aqui ele nos apresenta justamente o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é como um livro de atos, dos acontecimentos envolvendo toda aquela comunidade apostólica. E aquilo que eles fizeram, tudo assim. E por isso, então, olha as características dessa comunidade. O que eles dizem assim? Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Portanto, ouvir a palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos, da comunhão fraterna, portanto, essa fraternidade,
vida em comum, né? No Espírito mesmo de Jesus ressuscitado, na fração do pão, na partida do dia a dia, mas também uma menção indireta à Eucaristia, né? Quando fatos serem fatos e e as orações. Olha só, essas devem ser também essa característica nessa igreja nova que surge a partir de Cristo ressuscitado. Olha só, que convite pessoas. Mas eu queria, assim, uma pequena, não divagação, mas uma questão que me fez pensar muitas vezes isso. Então, nós temos a Evangelho, né? O Evangelho. Então, Jesus, primeira vez aparece, né? Os discípulos, a paz esteja com vocês, e Tomé estava com eles, né? Ele depois Jesus, outra vez, Tomé, põe aqui tua mão e teu dedo. Agora, a pergunta que eu me fiz e que me custou encontrar uma resposta foi: onde andava Tomé? O que ele estava fazendo? Onde andaria ele? Eu não saberia dizer onde ele estava. Agora, nós podemos dizer, nós sabemos onde ele deveria estar e não estava. Não é verdade? Então, porque ele estava junto com os demais, ele chamou todo mundo de mentiroso, estamos colocados, né? Vou acreditar em você. Olha só, se nós levássemos o processo dessa interpretação nos nossos dias, por que ainda tem também uma aplicação interessante? Como é que nós vemos hoje a nossa igreja? Olha só, ontem mesmo, né? Agora a próxima semana, quarta-feira, os bispos todos estão reunidos e aparecidos na grande assembleia que eles fazem todos os anos. Né? Na internet, misericórdia, né? Quanta coisa contra a CNBB, contra os bispos, não sei mais o que. Olha a realidade que você vai encontrar aqui. Isso é como Tomé, que não caminha junto com a igreja, né? Não entende a dinâmica que a igreja vai fazendo, né? Vejam bem também, quantas pessoas que se dizem católicos que não querem nem saber da campanha da fraternidade, né? Não querem saber, não querem se meter nessas coisas aí da sociedade, do mundo, você vê isso, né? Isso é teologia de libertação, que não entende nada disso também, né? Não sei onde foram buscar esses elementos, né? Essa interpretação, não? Por acaso não são eles que estão perto hoje? Eu não vou entender nunca, verdade? Então, isso é a importância que nós também caminhemos com a igreja e com o igreja. Se nós vamos ensinar, nós vamos refletir e atualizar esse gesto muito bem, dizendo que a igreja não é nada. Será possível, né? Aí eu conto uma história que aconteceu comigo lá, a comprovar, quando era motorista novo aqui em São Paulo, primeiros dias, né? Eu estava na faculdade de teologia, então, motorista novo, estava no cruzamento, eu fiquei bem no meio, assim, aí chegou o Mário e disse assim: todo mundo está errado, só você que está certo, né? E ó, o que é isso, na verdade? Quer dizer, a impressão que é assim, né? Nós, grupinhos hoje, tem vários grupos dentro da Igreja Católica que chega a dar um fanatismo, assim, essas coisas. Puxa, que custa dizer, vamos caminhar junto com a igreja? E essa igreja sempre está como outro, o Papa, né? Será que o Papa está errado, os cardeais, os bispos? E nós sempre estamos na Eucaristia, estamos prezando pelo Papa, pelo bispo. Isso significa que estamos em comunhão, não somente nos sacramentos, mas também no pensamento, nas decisões e na caminhada. Portanto, eu convido que essas pessoas, esses grupos, tomem consciência, também se renovem. Por que apegar-se a isso? Isso meu Marcos está até mesmo na igreja, a igreja de cá, a igreja de lá, não sei mais o que, tá? E somos supérfluos. Então, eles também seriam capazes de tocar com a mão, com o dedo, com você mais o que, dizer, é assim mesmo, vou mostrar na minha igreja. Então, portanto, para terminar, vejam bem, em toda a Sagrada Escritura, essas aparições de Jesus, sempre ele dá preferência à comunidade evangélica.
Portanto, a Assembleia, a Eucaristia, a celebração é um momento privilegiado também da presença, da adoração e do Espírito de Jesus ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós, e por sua divina misericórdia em nosso socorro. Como os cristãos das primeiras comunidades unidos no seu coração e numa só alma, supliquemos juntos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, que acolhestes a fragilidade da fé de Tomé, permitindo viver para crer, fortalecei nosso esforço para sermos uma igreja cada vez mais testemunha da fé, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé é provada. Concedei-nos a graça de não ceder às tentações, mantendo nossa confiança somente em vós, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que pela Páscoa nos fizestes provar de vossa misericórdia, chamando-nos à vida, esperança e uma herança que não nos deixe desanimar. Sustentai os fracos, consolai os doentes e socorrei todo o vosso povo sofrido, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que constituístes os bispos como sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil que irão reunir-se em assembleia, para que sejam sempre sinais de unidade e pastores segundo o vosso coração, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Senhor, que quereis que todos os povos conheçam Jesus Cristo, amparai e fortalecei todos os dizimistas que com amor e generosidade contribuem para o processo de evangelização, nós vos pedimos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Tomemos o livro de canto na contracapa final. Aí nós temos a oração do dizimista. Segundo domingo, nós dedicamos a nossa oração aos dizimistas. Na contracapa final. Recebei, Senhor, o dízimo, a esmola, porque não sois mendigo. De contribuição, porque não precisais dela. Essa oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem me menos. É meu esforço para o centro da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso
perdão, nas dores compadecidas eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Nos homens que estão unidos, como outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que a nossa sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos que aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela compreensão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvados nesse dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele, o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, porém destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando ao nosso voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores suplicantes, nos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, nestas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo a nosso corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo Papa Leão, nosso Cristo, Filho e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e leva a voz as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão
comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, todos os santos, os vossos santos, por seus méritos e graças, procedemos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, como dada a oração dos nossos servos e de toda a vossa família. Nós oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar as suas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu. O Pai Todo-Poderoso pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, a sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, nos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, mulher benigna esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos remessa de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, recordando hoje o sétimo dia, por via, e fogo, e Ana, os demais falecidos, Elizabeth, Antônio Carlos, Gilmar, Idelita, Júlia, Fernando, Margarida, Claudete, João Três, Valquíria, Maria Tereza, Antônio Carlos,
que nos precederam com o sinal da fé e do ar da paz. A eles e a todos os que descansam com Cristo, concedeu o gozo da luz da paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos a vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires que João Batista e Estevão, Marquinhos e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, ávida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os nossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz dos Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Dos versículos de ensinamento de suas provocações para que aprendemos cada vez mais a nossa fé no Cristo ressuscitado, mas também as consequências que tudo isso traz para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que sejamos cada vez mais fiéis no seguimento do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos defendidos do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, ó Pai, sua unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos-nos mutuamente e desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
ao nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força da caminhada para Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir e viverá. Enquanto amanhecer o dia eterno, A plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
coloca aqui a tua mão e reconhece o lugar dos céus. Venha seja incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Nós nos servimos, Deus Todo-Poderoso. Concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante para os juízos. Domingo, dia 3 de maio, teremos a Romaria para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Reserva de passagens na Secretaria Paroquial, o valor R$ 95. Quinta-feira, 16, às 19h30, a adoração eucarística vocacional. E temos agora uma mensagem da Pastoral do Dízimo. Irmãos em Cristo, hoje celebramos pelos dizimistas de nossa paróquia e muitos fiéis dizimistas se perguntam: Jesus Cristo rejeita a contribuição de algum dizimista? Aqui temos algumas respostas. Se o dizimista se descuidar ou submeter de outros compromissos cristãos fundamentais, deixando de lado os ensinamentos da lei de Deus, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade, e tendo alguma coisa contra seu irmão, Jesus Cristo é duro e diz: afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Esta é uma rejeição. Se o dizimista faz exibicionismo, isto é, contribuindo por apelo, por obrigação, ou mesmo para mostrar aos outros, e não o faz de coração, esta é outra rejeição. Se o dizimista não frequenta a igreja e a vida da comunidade da paróquia, esta é outra rejeição. E é bom lembrarmos que Deus primeiro aceita o homem, para depois aceitar o que ele possui. Finalmente, o único direito que temos sobre o dízimo se reveste em dever sagrado: entregar ao Senhor, pois é coisa consagrada ao Senhor. Portanto, não queremos barganhar com o Senhor na base do toma lá da cá, uma espécie de negociata entre dois parceiros comerciais. A bênção que o Senhor nos promete quando fazemos a nossa contribuição voluntária do dízimo, muitas vezes nos advém não apenas de prosperidade financeira ou de bens materiais, mas em forma de saúde, paz e bem-estar. Seja um dizimista de forma consciente e contribua mensalmente com um valor que não fará falta para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa solenidade pascal e nos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna e a ressurreição do seu Filho nos enriqueça com toda a imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Todos uma boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai me deu glória e poder. Eis nosso canto. Aleluia. Este é o dia em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. Nós fomos salvos.
salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia.